No episódio de hoje, nós estamos com duas mulheres que são referência na saúde estética integrativa, principalmente quando o assunto é estética natural. Michele Pasquino, esteticista naturóloga, e Patrícia Elias, que é esteticista e também criadora de protocolos exclusivos e tem aí uma linha de dermos cosméticos, né? Sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada. Já quero começar, quero saber qual foi o tema, o assunto que vocês trouxeram para o palco do Estética 2025. A gente falou bastante sobre as inovações e a abertura do mercado para se trabalhar com a estética natural hoje, né? Sobre as demandas sociais, as necessidades do paciente, mas principalmente sobre o que a gente já tem de evidência para poder fazer com que o resultado de um tratamento estético natural ele tenha o mesmo resultado de uma estética convencional com alta tecnologia envolvida. Então a gente falou bastante sobre isso, né? É aquela coisa, né? Aquele olhar 360, porque não tem o ditado, peixe é fisgado e morre pela boca. Então também ter uma alimentação natural vai refletir no maior órgão, que é a pele, na qualidade, no viço, no brilho, frear o envelhecimento precoce e outras alterações também. Então, cuidar de dentro e fora de uma forma natural é maravilhoso. E o que vocês acham que ainda falta hoje no mercado para o profissional desenvolver esse olhar 360? O que está faltando hoje no mercado dos profissionais da saúde estética? Eu vejo muito o esteticista limitado a protocolos, passo 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse raciocínio clínico de forma integrativa ainda é um desafio para o profissional, porque a estética natural, efetivamente, ela começa antes da gente colocar a mão no paciente. É no momento da avaliação, da escuta atenta, é onde a gente vai colher as informações necessárias para estabelecer não somente o skincare, os cuidados com a pele, mas também para a gente direcionar o tratamento de forma assertiva. E aí a gente não está falando só sobre as questões da pele em si. A gente fala sobre a situação econômica, a gente fala sobre a praticidade do dia a dia. Tem paciente que gosta de um skincare com 8 passos, mas tem paciente que gosta de 3. Então, essa relação aproximada com escuta atenta e empática é o que realmente vai fazer a diferença. Não dá para ser Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo, né? E isso ainda acontece, né? Muito, infelizmente, mas acontece muito. E você, Patrícia, o que você enxerga aí dos erros? Do que falta no profissional? Certo, eu vou falar eu como experiência, né? Quando eu fiz bacharel em estética, há 10 anos atrás, eu percebi muito que muitas profissionais entraram nessa área e iniciaram lá a faculdade visando capital. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que na hora que foi ver realmente a situação do mercado, quanto realmente uma esteticista ganha inicialmente, não é tudo isso. E a falta de interesse também. Por quê? Porque elas achavam que, vou me formar em estética, massagem, é cuidar da pele, apenas isso. Quando entrava lá a grade de fisiologia mais a fundo, aprender realmente como funciona o organismo, eu percebia que muitas delas ali reclamavam, broxavam até mesmo assim, não me identifiquei. Então, assim, eu iniciei uma sala que tinha 37 meninas, no final ficaram apenas 23. Seguiram outra área, desistiram por falta de interesse. Ou seja, você que é profissional, você tem que realmente, primeiramente, se identificar com essa profissão. Você precisa amar, você precisa, sim, se dedicar o máximo possível, se capacitar também, mas não colocar o dinheiro acima de tudo. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se você for uma excelente profissional, o céu é o limite. E conhecimento é sabedoria. Se você tem o poder do conhecimento, você vai conseguir fazer as suas vendas com sucessos, você terá êxito nos seus tratamentos e conhecer direitinho as patologias, saber tratar de uma forma mais natural, sem ocasionar aí o efeito rebote, tendo mais aí uma pele maravilhosa, radiante. Perfeito. E tem algum erro que vocês identifico, principalmente se tratando aí da estética integrativa, que você fala, Débora, eu vejo que elas cometem isso e isso aqui acaba com o resultado delas e elas não percebem. Tem alguma coisa na opinião de vocês? Não focar na avaliação. Eu acho que a avaliação, a minha experiência como docente, né,
há 18 anos nas universidades, eu percebo que as alunas, quando chegam na disciplina de avaliação, elas falam, ai, pro, que saco, isso é muito chato, parece que a gente está fazendo entrevista de emprego, né? Enfim. E é o momento mais importante. E ele não deve acontecer só no início do tratamento, ele deve acontecer, mesmo que seja em breves minutos, mas no início de todas as sessões. Porque a pele é cíclica. Então, entre uma semana e outra, a gente pode ter problemas ou pode ter situações relacionadas a hábito, viagem, alimentação, ingestão de água, a qualidade do perfil e do comportamento emocional do paciente que muda. Pensa numa mulher na TPM, durante o ciclo menstrual, né? Como é que faz se você não olha para essas questões? Imagina uma paciente fazendo um tratamento para gordura localizada. Aí ela está durante o período menstrual com dor, extremamente sensível. Você vai causar mais desconforto para ela? Se você tem uma escuta atenta, se você avalia a paciente antes da realização do tratamento, você consegue oferecer, mesmo que seja uma mudança momentânea de rota, você consegue oferecer um atendimento humanizado, acolhedor, onde você vai trazer conforto e amenizar os sintomas que ela possa ter naquela situação específica. E isso não quer dizer que você está fugindo do objetivo do tratamento. E fora que você se diferencia do mercado. Exatamente. Porque a maioria, gente, não quer dedicar tempo para isso. A maioria quer ali, vamos rápido, produção, bem. Sistema SUS de atendimento. Mais ou menos isso, né? E às vezes não dedica o tempo para consulta, Sim. né? Não, é uma avaliação, então eu vou reservar ali 40 minutos, não sei, uma hora, para eu realmente entender minha cliente, Sim. né? E essa, olha que bacana, o exemplo que você deu, a mulher ali, mulher é cíclica, gente, mulher, vai ter dia que ela vai chegar na sessão super feliz, empolgada, e vai ter dia que ela não tá com raiva. Sim. E vai pôr a culpa em você, né? E se você não tá ali atenta aos detalhes, se você não entende o seu cliente, não faz a pergunta certa, você fica robotizada, deixando as sessões robotizadas, né? E você não para se atentar e conduzir o atendimento de uma forma personalizada, pensando ali na entrega do resultado, entendendo a situação do seu cliente, né? E Sim. realmente a avaliação é um dos erros. E você, Patrícia, você concorda? Tem mais erros aí, além desse? Tá, perfeita colocação aqui, perfeita. Então, para complementar também, é você dominar, né? Após você fazer uma excelente avaliação, saber qual é a causa, as alterações aí emocionais, hormonais e tudo mais, quais são os ativos que você irá utilizar no seu paciente? E a combinação funcional? Porque às vezes você está querendo estimular o colágeno, mas com qual substância? Aquele é o momento? Se você fez um peeling, aí você, um exemplo, atende a sua paciente uma vez por semana, na próxima sessão você vai utilizar peeling de novo? Entendeu que tem que entender a fisiologia, a anatomia, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, porém respeitando os seus limites e tratando cada corpo como único. Você pode pegar 10 pacientes com as mesmas alterações. Todos eles terão um resultado individual, porque o corpo é único. Então, a sua avaliação, o seu tratamento e os ativos que você for separar para o seu paciente tem que ser único também. Visando isso, você consegue ter aí uma resposta super satisfatória para os seus tratamentos. Mas para isso, complementando aí uma avaliação totalmente elaborada e dominando aí o conhecimento de todas as substâncias ativas para cada disfunção de pele. Perfeito. Isso é tão importante, porque muitas vezes a gente observa o profissional naquele sistema robotizado, né? E às vezes a pele ela não está apta a receber determinados produtos, né? E aí é onde muitas vezes o profissional se depara com as intercorrências, né, Patrícia? E aí essas intercorrências o profissional fala, não, mas peraí, eu não sei o que fazer agora, né?
Tava lá no protocolo que eu podia higienizar essa pele com ácido glicólico e a pele ficou extremamente hiperativa, vermelha, né? A gente não sabe se tem só profissionais assistindo a gente, mas vermelha, irritada, né? Com todos os sinais de inflamação, porque você não avaliou a pele corretamente prévia. Simplesmente seguir um protocolo ali, Exato. Né? Um passo a passo, sem avaliar se era o indicado, né? Eu percebo que os profissionais, né, com todo respeito, né, eu falo que quando a carapuça veste, a gente precisa refletir o quanto ela de fato é verdade para nós, né? Mas muitos profissionais de estética têm preguiça de estudar. A ideia do protocolo, seja no equipamento de eletroterapia ou passo a passo cosmético, ela é prática, né? Você sabe que a gente realiza o Beauty Summit 360, que é o maior congresso de estética do interior paulista. E as profissionais, na hora que quando abre as inscrições, muitas perguntam, vão ensinar protocolos? Olha aí. E a gente fala, não. A gente vai ensinar você a desenvolver um raciocínio clínico. Sim. E estratégico para o seu negócio. E a pessoa Exato. quer ali, né, um mamão com açúcar ali, aquela coisa fácil. E daí, como crescer, como se destacar, que é o que elas almejam, como crescer, se destacar, se não evoluir, né? Se não ir buscar conhecimento, né? E detalhe, né? A esteticista, ela passou de 2018 para cá a ser reconhecida como um profissional de saúde. E uma das exigências de um profissional de saúde é o raciocínio clínico. Cada pessoa é única, como a Patrícia falou. Então, uma pele, ela não vai ter a mesma demanda que o outro paciente. Às vezes, para um você vai esfoliar, para o outro não precisa, porque ele já está em tratamento com você. Às vezes, você vai precisar redirecionar a rota, porque naquele momento o paciente ele não está precisando fazer o tratamento que ele contratou, né? E quando você se dispõe a ouvi-lo, e a oferecer o que ele precisa, isso também se reflete em fidelização do paciente. Total. Né? Onde você fala, não, você está nervosa, você está estressada, vamos diminuir essa luz, vou aromatizar a sala com esse óleo essencial. Sabe, você falou, até veio à minha mente agora, essa semana eu fui prestar uma mentoria e conversando com a pessoa, na verdade foi a nossa primeira reunião de diagnóstico para iniciar a mentoria. E no diagnóstico eu percebi que ela investe altíssimo em tráfego pago para acolher, trazer pessoas, só que as clientes não estão ficando. Algum problema tem. Claro. Né? É lógico que quando a gente fala de fidelização, tem várias questões, mas de processos, inclusive de atendimento e resultado. E às vezes não sabe por quê, né? Sim. Fica reclamando, tô sem cliente, mas como que tá sendo o seu atendimento, né? Sim. O que você tá fazendo para se diferenciar e entregar bons resultados que realmente duradouros, inclusive, né? Não adianta ser algo ali, para a pessoa ver, nossa, ela realmente entendeu o que é necessário para minha pele. Né? Eu entrevistei a doutora Gisele Pisato e eu falei para ela de uma experiência minha, que também eu tenho dermatite de contato, uma pele extremamente alérgica, mas o ano passado a minha pele ficou craquelada de uma forma que, gente do céu, tava terrível. E conversando com algumas profissionais, testa esse creme e vai isso, aquilo, vamos fazer skin buster para hidratar. Sendo que, assim, conscientemente ali, eu não queria reconhecer, eu sabia que o problema era outro. A alimentação, que não estava muito legal, né? O estresse da correria. Então, assim, ninguém parou, ninguém não, eu tenho sim. Doutora Carla Aritá, que falou, Débora, vamos cuidar do seu intestino antes de tratar da sua pele? Opa, foi a primeira pessoa. Olha que coisa, né? Você vê a carência, a dificuldade, a carência do mercado e o despreparo dos profissionais, né? Sim. Ficar indicando ali sem pensar, sem estudar de fato o cliente, né? E eu vou muito mais básico do que isso. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás chegou uma paciente lá na minha clínica, que eu atendo ainda né? E, Patrícia, olha, desculpa, mas eu já procurei, eu já fui em alguns profissionais, até renomados, dermato, blá, 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 e falou vários, né? Mas, assim, eu já acompanho o seu trabalho já há um tempo, eu sei que a sua seriedade, etc. Você consegue me ajudar? Aí eu fui e fiz aquilo, né? A avaliação completinha, já sabia qual que era a queixa dela. Só de olhar já sabia, mas falei,
Mesmo sabendo, eu quero extrair mais informações. E cheguei no ponto-chave. Ela falei, o que você sente? Eu sinto minha pele mais seca, sem brilho. Já coloquei preenchimentos, skin buster, utilizo cremes caríssimos, etc. Mas nada funciona. Meus demais passam aí a lista, né, de coisas e nada tá funcionando. Mas e como eu já sabia, então tá bom, vou direto ao ponto. Aí quanto que você bebe de água por dia? Ela, Patrícia, eu não tenho hábito de beber água. Eu tomo no máximo 1, 2 copos. Minha nossa. Eu, sério? 1, 2 copos? E que mais? E cadê os outros líquidos? Não, daí eu bebo às vezes um suquinho, um refrigerante, etc. Mas de água é só 2 copos. Ou seja, de litros mesmo, de água, digamos assim, líquidos em geral, ela tomava no máximo meio litro. Ela tava murcha. Sim. Então, nenhum dermocosmético do mundo iria resolver, nenhuma técnica do mundo, porque ela estava precisando de água, é como se fosse uma plantinha. Ela estava murchando. O ácido hialurônico, ele atrai a água. Mesmo se você faz a ingestão ou passa na pele, se você não toma água, você vai atrair o quê? Vento? Como que você quer que ele funcione? Né? Quer estimular o fibroblasto a produzir fibras de sustentação, dar firmeza para a pele. Água, nosso corpo mais 70% é água. Se não tem água, não tem como formar novas fibras. Então você vai ficar ali, tampando o sol com a peneira, vai ficar ali labutando, trabalhando e nada de resultados. Então, algo 100% natural. Água. E outra, quer aumentar a imunidade, quer realmente deixar a pessoa assim com vitalidade, sol. Muitas pessoas fogem do sol porque simplesmente tem melasma. Eu tenho melasma e eu não fujo do sol. Meu melasma é totalmente controlado. Vou pra praia, pego piscina. Por quê? Porque tem que visar que melasma, ele sim é reativo a calor, quando o corpo está inflamado. Se você não está com o corpo inflamado, não está com desbiose intestinal, está totalmente equilibrado, você pode pegar o sol com moderação. Eu não estou falando torrar na praia o dia inteiro, mas aquele solzinho, mais a temperatura mediana, você ficar 1, 2 horas. Agora, quer expor e sintetizar a vitamina D, 30 minutos é o suficiente. Pode cobrir o rostinho, fica de costa ou de frente, outras regiões, sem protetor, para sintetizar esse hormônio que é tão importante para aumentar a imunidade. O sol, ele estimula 80% de uma forma natural. Então, muitas pessoas trabalham hoje em dia em home office, lugar fechado, e está ali com tristeza, depressão, queda de cabelo, cansaço, não aguenta mais, não está tendo resultados, porque a vitamina D está lá embaixo, a vitamina B12 tão importante, a metilcobalamina para o cérebro, então isso causa depressão. Então, assim, busque através da alimentação ou até mesmo uma suplementação inteligente. Então, se você está tratando seu paciente e não está tendo uma resposta, como que está a nutrição, a alimentação dele? Você precisa ter um olhar muito além. E para essas informações, você precisa buscar aí profissionais capacitados para extrair o máximo possível de informações. Só assim, né? A gente não nasce sabendo, né, do nada. É com o tempo, mas para isso você precisa desenvolver interesse. Você precisa amar. Então, você ama o que faz? Patrícia, gosto só um pouquinho. Muda de área. Olha, gente, é isso. Adorei, Patrícia, mas é isso. Tem que trazer esse despertar, né? Que eu acho que foi exatamente isso que vocês trouxeram para o palco do Estética, né? Tem que despertar, não dá para brincar com a sua paciente, né? Você tem que entregar resultado e você tem que se aprofundar. E, gente, hoje com a busca da sustentabilidade, do minimalismo na estética, quais as terapias que vocês acreditam que ainda vão crescer, vão se sustentar aí nos próximos anos? Olha, a fototerapia eu tenho certeza que da eletroterapia é um dos recursos que mais vai trazer visibilidade, porque a gente usa a própria capacidade da pele a reagir à luz para fazer essa autorregulação, essa adaptação, né? Uma outra área que eu acho que merecia um destaque e ainda não é estudada profundamente é o universo dos endocannabinoides, os canabinoides CBD-like, né, que a gente fala, os canabinoides-like, que são as substâncias vegetais que mimetizam a cannabis. E a gente tem muitos receptores na superfície da pele. Então, são ativos que eles vão atuar para poder trazer a pele para o equilíbrio, que é a grande chave.
Durante muitos anos, a gente só gerou dano para a pele. É peeling, é procedimento, né? Não que o microagulhamento ou jato de plasma, desde que clinicamente bem estudado, né? A gente inclui no tratamento, mas quando a gente fala sobre melhorar a saúde da pele, a gente precisa pensar no controle da inflamação, na hidratação e no reparo da função barreira. Então, se a gente tem uma linha de cosméticos ou até mesmo esse direcionamento pensando nesses 3 aspectos, a gente entrega o que a pele precisa para ela ter saúde a nível epidérmico, né? Vamos dizer assim, de pele. Sim. Quando a gente vai para o sistema, é onde entra a estética integrativa. Se você não avaliar o seu paciente de forma integral, levando em consideração as multidimensões, o seu tratamento ele vai ser parcial. Se equipara a um tratamento, vamos dizer assim, paliativo. Você trata o sintoma, mas não trata a causa. Então, às vezes, no tratamento está tudo funcionando, tudo bonitinho. Mas aí o paciente para de fazer, a pele piora novamente, porque você não resolveu a causa, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E nem sempre a causa vai ser relacionada à saúde da pele. Ela vai ser o estresse, vai ser a saúde emocional, vai ser o padrão alimentar, vai ser a água que o paciente não bebe. Então, o esteticista, ele tem que provocar o paciente, chamar ele a ser coparticipativo no tratamento. O paciente tem a parcela dele de responsabilidade no tratamento, que é muito maior do que a nossa. E eu acho que essa insegurança do profissional tá aí, porque ele fala, meu Deus, vou perder meu paciente? E não. Se você resolve o problema dele orientando como ele tem que proceder no home care, ele vai falar bem do teu trabalho e vão vir novos pacientes, né? Então, a gente não pode usar o paciente para tampar um buraco, né? A gente tem que dar autonomia para ele, para que ele seja o nosso cartão de visita vivo, né? Para ele divulgar, falar sobre o nosso trabalho e para que novos pacientes possam vir também. Então, eu acredito que a fototerapia é uma estratégia. Ativos cosméticos que sejam biotecnológicos, que mimetizam a pele ou que mimetizam ativos específicos, que infelizmente nem todos os profissionais de saúde têm acesso até hoje em dia, né? Mas que a gente consiga equilibrar, reparar, hidratar a pele, usando uma cosmética mais minimalista, mas extremamente funcional. Sensacional, muito bom. E você, Patrícia? O que você acredita que ainda vai prevalecer aí, vai manter ou vai se tornar uma terapia emergente aí nos próximos anos? Sim. Que você... Todos os anos, né, a gente percebe tecnologias novas. Então, surgiu isso. Aí para. Surgiu aquilo. Para. Às vezes, muitas das vezes é modinha. Quem realmente estuda sabe diferenciar o que realmente é funcional, o que é apenas moda. Mas, assim, tem uma coisa, gente, que desde quando eu iniciei, é uma das coisas fantástica, maravilhosa, que ficou hoje em dia, infelizmente, está um pouco adormecida, que é a microcorrentes. Gente, ela é incrível, principalmente quando combinada aí com fototerapia, que ela vai também dar energia para a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, ela precisa ali gerar o ATP. Então, se você quer estimular o colágeno, melhorar as hiperpigmentações da pele e outras alterações, até mesmo na drenagem linfática e outros recursos, ela vai dar ali de energia até 500 vezes a mais para as suas células. E é um recurso barato, não é caro, totalmente eficiente, e em cabine você pode fazer as combinações com argilas. Argilas é o quê? Nosso corpo, ele tem vários minerais, a nossa composição aqui. Então, quando você traz a natureza ao seu favor, você vai restabelecer essa inflamação, vai restabelecer essa desbiose intestinal da pele, vai fortalecer o sistema imunológico da sua pele. Então, cada cor ela tem uma função para um propósito. Então, as argilas, os óleos essenciais, os óleos vegetais, com essas combinações também microcorrentes. Então, assim, sabendo utilizar o recurso tecnológico e mais também a natureza de uma forma mais sem química, sem coisas agressivas, o resultado é satisfatório. Não que você não vá, nossa, Patrícia está falando que nunca vou precisar utilizar ou realizar um peeling. Pode, no momento
correto. Se você utilizar um peeling, digamos, a pessoa está ali com uma rosácea ativa, esse é o momento? Óbvio que não. A pessoa está ali com um melasma reativo, vai utilizar o peeling naquele momento? Não. Se a pessoa estiver inflamada, dormindo mal, depressão, problema intestinal e várias outras alterações, tomando medicamentos, né? Não. Então, você precisa conhecer o seu paciente e também essas técnicas. Mas, ó, fica a dica, microcorrentes também é maravilhoso, não é, Patrícia, não, gente, peraí. Você me trouxe uma lembrança agora. Tem uma coisa aqui que vocês não sabem. Eu não sou da área da saúde estética, mas eu tive clínica por 10 anos. Ah, é? Eu tive clínica de estética. E você sabe que eu tinha uma cliente que ela vinha, gente, ela frequentou a clínica, eu acredito que por uns 8 anos. E ela vinha, fazia umas 3 sessões de microcorrente, 4 sessões, e voltava no outro ano, ou uns 6 meses. E a equipe, como eu não tenho conhecimento científico, eu falava, gente, mas por que essa mulher gosta tanto disso? Vamos mais... E eu falava pra equipe, meninas, a gente precisa estudar, porque se essa mulher volta todo ano, se ela volta, se ela gosta de fazer, é porque ela vê resultado. E por que a gente ficava parado o nosso aparelho de microcorrente? Eu acho que só essa cliente usava. E isso era... Eu ficava, gente, se gosta, e o que falta? E como eu não tinha esse conhecimento científico e não tinha profissionais ao meu lado que buscavam conhecimento, que se aprofundavam, que desenvolviam esse olhar clínico, o aparelho ficava parado. E olha que coisa, né? Você vê que são terapias antigas, podemos dizer assim, né? A microcorrente é uma terapia antiga, barata, como você relatou, né? Custo-benefício ali, e você consegue, gente, ter resultados. Mas às vezes fica desacreditado, o profissional às vezes quer uma tecnologia de 100 mil, que acredita que é isso que vai fazer a diferença para o negócio dele. E não é. É lógico que tem tecnologias que contribuem muito, você se diferencia, mas o que de fato vai fazer você crescer e se diferenciar é o resultado, é o seu conhecimento, né? Sim, com certeza. Mas sabe qual é o maior problema? O mediatismo. Então, assim, infelizmente as clientes nos procuram, né, os profissionais, porque quer resultado para ontem. E o ontem não existe. Não é possível você, a menos que seja uma plástica, né, que é algo totalmente invasivo. Mas tirando isso, você precisa respeitar a fisiologia, a anatomia do corpo. Se você quer estimular o colágeno, você tem que esperar ali o tempo de regeneração da pele, da recuperação, no mínimo 21 dias. E isso vai depender de cada idade. Então, o que eu quero dizer com isso? As pacientes chegam lá, eu quero aqui tirar isso, ó, tá me incomodando o contorno, vai levantar. Quantas sessões isso daqui? 2, 3? Então, os profissionais que não dominam tanto, eles vão procurar tecnologias que falsamente em 1, 2 sessões você já tem aquele resultado. Ou já vai logo para harmonização facial. Sim. No meu caso, não. No meu caso, quando eu faço as minhas avaliações, eu já logo jogo um balde de água fria nos meus clientes. Eu sou 100% sincera. Por isso que a cada 10 pacientes que eu atendo, 9 fecha tratamento comigo. Lógico, porque aí ele vem com aquela expectativa. Você vai ser minha solução, quero esticar aqui, quero sumir com o meu melasma. Falei, desculpa, mas nada disso vai acontecer. Como assim não? Eu falei, vai suavizar, mas você vai fala melhorar assim na lata? No seu tempo. Entendeu? Precisamos de tempo. Preciso desinflamar, recuperar sua pele. Preciso dar o tempo e utilizar. Você também precisa contribuir, porque eu falo que para mim eu sempre sou 30% e a paciente é 70%. Então tem que ter essas combinações e você vai melhorar. Você tá aqui, tá ciente? Porque melasma não desaparece, melasma não some. Ah, quero estimular aqui o colágeno da minha pele. Dependendo da idade, ok. Quantos aninhos você tem? 30. Quanto menor, mais rápida a regeneração. Vai lá. Mas se você já tiver 60, 70, você tem que também esperar um pouco mais. E não espere que vai ser efeito plástica. Então, você veio aqui achando que eu vou puxar tudo, você está no lugar errado. Aí a pessoa, nossa, não esperava ouvir isso. Mas como você foi muito realista... Como você foi muito realista, explicou todo o tratamento certinho pra mim, me transmitiu confiança, eu vou fechar. Mesmo que melhore um pouco, estarei satisfeita.
Perfeito. Quando você tem segurança do que você entrega, do seu conhecimento, você não fica com aquele medo de perder a venda, né? Sim. O profissional às vezes tá lá, ai, mas eu tô precisando, tem boleto para pagar, vou vender a qualquer custo. Não, você é sincera, se tiver que perder é porque a pessoa realmente não entendeu o que precisa para ela. Sim. Né? E tá tudo bem. Porque é o seu nome ali, né? O seu conhecimento, sensacional. E me fala um pouquinho, Patrícia, como que foi você começou a ir desenvolvendo seus protocolos próprios e também desenvolvendo a sua linha de dermocosmético? Me explica um pouquinho como foi essa jornada, né? Sim. Começamos em 2016, né? Foi quando eu abri a clínica. E, consequentemente, já abrimos aí o canal para transmitir as informações, que na época, assim, era bem precária. Não tinha profissionais capacitados, tinha muitas desinformações, muito achismo e falando várias coisas. Daí eu comecei a instruir aos pouquinhos. Falar a importância do sabonete, do tônico, das alterações de tipo de pele e tudo mais. E o canal foi crescendo. E, consequentemente, acabei fazendo algumas parcerias com algumas empresas idôneas e acabei tendo esse e-commerce por alguns anos. Trocamos de clínica, fomos para um espaço maior e uma dessas parceiras nossa falou: Patrícia, você não gostaria de ter uma linha sua? Falei, com certeza sim, né? Seria maravilhoso. Mas desde que visa o quê? Como eu sempre falei de coisas mais naturais, argilas, óleos essenciais, até mesmo dicas caseiras, sim, se procurar no meu canal, eu vou lá falar de coisas até mesmo bem mais naturais. Por quê? Porque o meu foco no início era também atingir aquela pessoa que às vezes ganha menos de um salário mínimo, muitas das vezes não tem condições nenhuma para comprar sequer. Ai, Patrícia, comprar um creme de R$50 eu não teria, porque daí eu teria que tirar o leite do meu filho. E existem muitas pessoas nessas condições. Então foram pensando nessas pessoas que eu também comecei a falar de coisas mais naturais, acessíveis, sem prejudicar a pele da pessoa. E também, depois de um tempo, fui acrescentando outras coisas naturais, que daí a pessoa teria que comprar. E depois de um tempo, desenvolvi a minha linha conjunto com excelentes profissionais, com esses ativos que eu sempre tive afinidade. Então, os meus produtos são mais naturais, extremamente funcional, porque o que eu percebo, porque ele realmente tem uma boa aceitação. Teve pessoas, muitas, né, já compraram mais de 20, 30 vezes. Então, assim, você fisgar, né, um cliente para fazer a compra uma vez, isso é super fácil. Sim. Eu duvido agora você conseguir fazer ele recomprar o seu produto ou o que você oferece. E lá tem a recompra demais. Então, quem utiliza os meus produtos, utilizam várias outras vezes. Fala, Patrícia, eu não fico sem o seu produto. Já usei vários, mas esses daqui é o que realmente melhoraram a qualidade da minha pele. Aí foi isso. Abri o canal junto com a clínica e depois desenvolvi os meus produtos com base mais na naturalidade. Perfeito, já quero umas dicas. Já quero que você me indique alguns produtos aqui. Michele, você atende muita gestante, né, puerpérias. Me fala um pouquinho com a saúde integrativa, o que te despertou a atender, né, a mulher nesse período e qual o desafio do profissional que quer atender nesse segmento? Bom, na verdade a estética me direcionou através da minha primeira formação, que foi a naturologia. Então, eu já trabalhava com terapias menos invasivas, né? Acupuntura, aromaterapia, fitoterapias, massagens, né? Mas o olhar para a gestante foi um convite dentro da própria academia, né? Porque como eu já estudava toxicologia cosmética, a gente fala muito hoje da importância de mulheres de uma forma geral, não somente gestantes, de se evitar o contato com substâncias que são disruptoras endócrinas, né? Ou que são tóxicas para o organismo, que vão levar a uma disrupção endócrina. Estamos falando de parabenos, estamos falando de perfume, estamos falando de antioxidantes com ação disruptora, BHT, BHA, né? E aí a gente direciona o tratamento de estética
para a gestante, pensando em retirar o contato dessas substâncias que são mais tóxicas. Mas isso se transformou numa disciplina na universidade, né, a estética aplicada à gestação, onde a gente falava não somente sobre segurança cosmética ou segurança de tratamentos para gestante, como também como acolher, como acomodar na maca, como mudar o decúbito, como avaliar a gestante, o que esperar de cada trimestre, né? E o melhor foi poder aplicar todos esses conhecimentos quando eu fui mãe, né? De poder passar pela gestação e não ter nenhuma estria, de ter disfunções estéticas, mas serem controladas. Eu tive uma gestação de 41 semanas completas e não tenho melasma até hoje, né? Ah, tem minha predisposição genética? Com certeza, mas eu me cuidei, né? Porque o grande diferencial da estética integrativa é isso, é educar o paciente, né? Eu falo muito sobre isso com as alunas, da importância do paciente entender o que está acontecendo e o que ele pode fazer para ajudar no tratamento. Porque é muito fácil o paciente chegar e entregar o livro da vida dele na sua mão e falar, ó, resolve o BO para mim, né? E ele não se responsabiliza. Mas como a Patrícia falou, é 70%, 30%. Eu faço a minha parte, mas você precisa fazer muito mais a sua, né? O paciente vem uma vez na semana no consultório, por 1 hora, 90 minutos no máximo, e o resto dos dias da semana, né? Ele precisa entender que ele é uma parte ativa do tratamento também. Perfeito. Gente, que aula, hein? Que aula! Adorei esse nosso bate-papo. Quero muito agradecer vocês por ter aceito o convite de participar desse episódio. Querem deixar uma mensagem final para o profissional que está nos assistindo? Claro, por favor, Patrícia. Então é isso, gente. Ó, se esforce o máximo possível. Não faça o seu cliente uma experiência. Se ele confiou em você, você precisa se dedicar o máximo possível, entregar o seu melhor. Então se dedica, trata ele como se fosse uma pessoa ali da sua família. Como você trataria a sua mãe? É como você deve tratar os seus pacientes. E isso você vai conseguir o quê? Com conhecimento, com sabedoria, com amor. Dinheiro, meu amor, você vai ganhar, fica calma. Porque se você executar um bom trabalho, ele vai te indicar para várias outras pessoas. E assim como eu, que já tenho clínica há quase 10 anos, eu tenho dezenas e dezenas de pacientes que já me acompanham todo esse tempo. Porque às vezes trata ali uma mancha, um envelhecimento precoce, daí terminou, vai para o corpo e assim vai, porque a gente está em constante envelhecimento e outras alterações, principalmente as mulheres se queixam de qualquer coisa toda hora. Então você nunca vai perder, pelo contrário, você vai ganhar. E não tenha medo de vender. Uma vez que você realmente domina os seus ativos, domina o conhecimento tecnológico que seja natural, domina o seu paciente e você respeita. Tem que gostar um pouquinho de psicologia. Eu gosto um pouquinho de psicologia, ou seja, o cliente chegou caladinho, é o momento dele, ele quer descansar, ele está com algum problema, faça uma massagem, arruma um espaço para ele. O cliente quer falar, fale com ele, extraia, entendeu? O cliente não está tendo resultado, tenta entender ali o porquê não está. Então você tem que ser um terapeuta também. Aí fazendo isso, com certeza os seus resultados terão sucesso. Mas para isso você precisa entender o seguinte: amor acima de tudo, sabedoria, conhecimento e respeitar o seu cliente. Se ele está depositando ali o dinheiro dele, é suado. Valorize ele também. E já lançamos agora, né? Eu não sei quando vai pro ar, mas nós lançamos aí uma plataforma de ensino, já tem mais de 30 mil pessoas e quero chegar aí a 200, 300 mil para ter essa coleta de ensino mesmo, entendeu? Lá terão uma plataforma de vários profissionais, onde vai tirar todas as dúvidas, vídeos, aulas e muito mais para esclarecer. Muitas pessoas têm muitas dúvidas de várias coisas, e assim como eu tive no meu início, quem está iniciando agora também tem. Só que vai atrás das informações, aí você vai se tornar uma expert. Perfeito. E para complementar o que a Patrícia falou, a estética integrativa ela não se resume a trazer os cosméticos naturais para os seus atendimentos. Eu costumo dizer que o cosmético natural ele é igual a um cosmético convencional, só são caminhos diferentes de se chegar no mesmo lugar. Então, antes de você escolher o recurso, melhore as suas relações humanas. Quando a gente fala em abordagem integrativa e humanizada, o grande diferencial dos atendimentos, ele vai ser sempre relacional.
e não agregar valor no que se refere a ferramentas, né? Se você for um bom profissional no que se refere à sua abordagem, à comunicação, ao acolhimento, à escuta atenta, à empatia com o paciente, você pode trabalhar só como massagem, mas você vai ser um excelente massagista. Você pode trabalhar só com limpeza de pele, você vai ser um excelente esteticista especialista em limpeza de pele. Então, melhore as suas relações. Se isso for um desafio, tá aí uma grande oportunidade para você se especializar, do que você pensar em, preciso aprender tal equipamento, tal recurso, né? Porque aí informações sobre essas ferramentas você encontra por aí, mas aprender a se relacionar, né? Perfeito. Vai muito além do que simplesmente aprender num curso, né? A gente precisa muito bem olhar colocado. Gente, fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada. Foi praticamente uma aula de saúde estética integrativa. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.